É a Globo, na mesma linha, Thaís Oyama. O futuro do Supremo passa por Mendonça, o ex-patinho feio da corte. A partir de agora, é sobre ele que recairá o peso de decisões capazes de afetar os rumos das eleições. De Dom Pedro III, Paquito, a contar pelas mensagens extraídas de seu celular pela PF, parecia se considerar praticamente irmão siamês. Em referência a um site de notícias com quem vivia um aparente momento de litígio, ameaçou: vão entrar no inquérito das fake news. Como se o relator do inquérito em questão fosse não Moraes, mas o próprio Paquito. Que poder e que nível de proximidade o Paquito tinha pra achar que ele poderia enfiar, né, o Diário Centro do Mundo em cada fake news. Ia pedir pra quem? Teve o dia de Luciano Ayan, viu? Ao mandar prender uma figura tão influente, Mendonça contrariou a opinião da PGR, que curiosamente não viu urgência em deter o ex-banqueiro que invadia sistemas de segurança e pretendia quebrar os dentes de um jornalista cujo trabalho lhe desagradou. Com medidas assim, Mendonça sinalizou que, sob sua relatoria, as questões de poder não se sobreporão às jurídicas. Para um Supremo afogado na desonra, foi uma lufada de ar fresco. Agora, diante da revelação feita pela Malu Gaspar, de que Paquito, poucas horas antes de sua primeira prisão, enviou que soa como pedido de socorro ao ministro, cuja mulher foi por ele beneficiado com contrato, 130 milhões, ganha força a possibilidade de Dom Pedro III vir a ser investigado. Ganha força, viu? Veja que não é só a Roseanne Kennedy que está falando isso, a Globo também está falando isso, a imprensa inteira se voltou contra o Supremo. A imprensa inteira. Isso não é normal. Isso não é normal, gente. Não é normal mesmo. Ali em 2024, quando havia algumas confusões, que o clima da imprensa já estava bem diferente do que era na era Bolsonaro, eu falava que um dos principais marcos dessa virada de chave da imprensa foi quando o Toffoli suspendeu a multa de 10 bilhões lá dos acordos de leniência da Lava Jato. Se você pegar a imprensa, ali começa, que é agosto de 2023, foi outubro de 2023, foi um negócio desse. Final de 2023, teve essa decisão. A partir dali a coisa vai aumentando. Cada mês que vai passando, você vê que a imprensa tá no tom mais crítico. Só que agora a chave virou de vez, sabe? Vinha assim numa, sabe, assim, ó. Agora fez assim, ó. Subiu. Realmente subiu. A temperatura, a forma como a imprensa vem lidando com isso, realmente mudou, viu? Tô surpreso. Positivamente surpreso. E continua assim. Nessa hipótese, no âmbito criminal, Mendonça tenderia a ser o responsável pelo inquérito, dada a sua condição de pré-evento. Já imaginou Mendonça investigando Dom Pedro III? Acho que seria bom demais para ser verdade. A responsabilidade de lidar com ações de explosivo potencial eleitoral, mas a possibilidade de comandar uma inédita investigação do colega, exige extraordinária independência, rigor processual e coragem institucional. São credenciais que nem sempre assentaram bem Mendonça. Como a AGU e ministro da Justiça, Mendonça, mais de uma vez, curvou a interpretação da lei às vontades de Bolsonaro. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi? Mendonça alterou a lei, agiu de forma inconstitucional para fazer as vontades de Bolsonaro. Como quando pediu a PF, abertura de investigações contra críticos do então presidente com base na Lei de Segurança Nacional. Se não cai bem no ministro, figurino de herói da República, ademais, já bastante desgastado pelos colegas que tentaram envergá-lo antes, isso não muda o fato de, a partir de agora, recair sobre ele o peso de decisões capazes de afetar os rumos das eleições e o futuro do Supremo. O tempo dos juízes heróis já passou, e Mendonça pode não ser um deles, mas é o que de melhor o país dispõe neste momento. Eu espero de coração que Mendonça entenda a importância que ele tem pro Brasil. Aí, rapaz, pra gente começar a falar da esquerda, o Conde tava todo pimpão, feliz da vida. Eu consegui me colocar no lugar dele, sabe? Quando eu tô vendo que tá algo errado, muito errado, mas em nome da união da direita, eu fico calado. Ele aqui tava em nome da união da esquerda, calado por 5 anos. O Fiorino Carioca que postou esse recorte fala assim, ó: essa briga entre Globo e Judiciário prova uma coisa: ser anti-Lula nunca foi suficiente. Todo mundo viu que a Globo, Judiciário e PT fizeram juntos para tirar o governo de Jair Bolsonaro. E adolescentes? Vai se juntar com qual deles? Chega de ser só antipetista. Precisamos apoiar o Flávio. Escute aqui agora. Felicidade. Bem-vindos, tá? Eu tô assim em pânico, falar a verdade pra vocês, viu, gente? É um pânico gostoso, é uma coisa assim, vocês sabem que eu me divirto com esse tumulto todo, acho que ele é bom, acho que ele pode sanear o país, né? Cai todo mundo, fecha o Supremo, fecha a Globo, né? É meio que uma situação assim que a gente tá vivendo, né? Supremo e Globo. Supremo versus Campeonato Brasileiro. Nesta tarde, domingo, o Supremo Futebol Clube entra em campo para enfrentar a Rede Globo de televisão.
futebol de regatas. É nesse nível que o negócio tá rolando hoje. Tá bom? Desculpa, tô enxugando o veneno que tá descendo aqui na minha boca. É impressionante. Supremo versus... A última resposta, o Supremo deu um truco na Globo. A Globo gritou 6. E vamos ver o que vai acontecer amanhã. Vamos ver como... Tá vendo, né? A turma aí que tava caladinha. Quando Lula, Globo, Andexon, todo mundo junto aí. Agora aí tá na maior festa. Agora pode falar, agora pode denunciar. Esse aqui é só engraçadinho. Bom mesmo é esse aqui, ó. Esse aqui, rapaz. Peraí, como assim todo mundo sabia? Agora vocês estão querendo pular do barco? Quando é que vocês vão dizer que Lulinha não é filho do Lula? Pera lá, né? Pode balançar mais o filho assim de vocês. Escuta isso aqui. Esse aqui é bom, ó. Tsunami. Todo mundo já sabia que o Alexandre de Moraes estava na lama. Todo mundo já sabia? Entendeu? Isso foi falado. O Galípolo e o Haddad levaram isso pro Lula para dizer o que nós vamos fazer. Entendeu? O que nós vamos fazer? O cara ligou. Entendeu? Cumprindo a interesse do Forcado, ele liga pro Galípolo. Aí o Galípolo vai contar pro Lula, porque sabe o tamanho, entendeu? Da encrenca que é, né? Daí ele vai lá e fala, o negócio do Master é muita roubalheira. Quer dizer, e ele teria dito pro próprio Alexandre de Moraes, falou, não dá para resolver politicamente. É só de carteira podre pro BRB é 12 bilhões. E o presidente do BRB admitiu agora, no depoimento, falou 2 bilhões nós não recuperamos. E o Distrito Federal cedeu terreno, agora, cedeu terreno para o BRB, que poderá até vender. Quer dizer, vai vender patrimônio, por conta do rombo de um cara que estava sendo protegido pelo Alexandre de Moraes. Como é que você vai passar pano nisso? E eu digo para você, isso não afeta o governo Lula, afeta, na medida em que qualquer escândalo afeta. Entendeu? Qualquer escândalo afeta. Mas o Lula não tem que segurar o caixão do Alexandre de Moraes. Entendeu? Ele não tem que segurar. O Lula... Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Vamos saber o que rolou, então ele realmente pressionou o Galípolo, né? Sabia que tava tudo na lama. Rapaz. Eles não podiam ter avisado isso antes, pô. O Brasil 247 é a casa do PT. Vocês não podiam ter avisado isso antes? A mídia mais alinhada ao Lula que existe tá falando isso. Eles demoraram, hein, pra falar isso. Tudo bem. Antes tarde do que nunca. Aí vem o Fabiano Lana. Datafolha. Erosão master de Lula obrigará a esquerda a se livrar de Dom Pedro III. Até já adianto. Datafolha mostra que Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados tecnicamente. Flávio teve uma subida vertiginosa desde o último levantamento. Aí o Lana fala, né? Ali é o debate quase bizantino sobre se o escândalo do Master é de esquerda ou de direita. O grosso do eleitorado deu seu recado na pesquisa Datafolha anunciada hoje. A responsabilidade sobre toda essa sequência de denúncias recai sobre Lula, sobre o Palácio do Planalto, visto como em santa aliança com o Supremo. Tudo que pesa contra o STF irá pesar sobre o governo, ou seja, sobre Lula. O resultado está aí, o crescimento vertiginoso de Flávio Bolsonaro e queda brusca de Lula em poucos dias, resultando em empate técnico. As cúpulas do Judiciário e do Executivo criaram essa parceria, seja contra o Congresso ou contra o bolsonarismo, e com ares pomposos de defesa da democracia, pode até ser, mas no momento em que o grande herói da esquerda, Alexandre de Moraes, está até o pescoço afundado no escândalo do Banco Master, o governo acabou por entrar junto na lama. Dizer que a maioria dos protetores do mafioso do Paquito seria gente do centrão ou da direita não tem sido uma estratégia eficaz até o momento. Teve gente que eu conheci que estava preocupada, de verdade. Então, assim, pô, a gente não pode deixar que esse escândalo caia no colo do bolsonarismo. Eu falei, rapaz, velho. Eu sei que não dá pra menosprezar a capacidade do brasileiro em acreditar em mentira, mas eu acho que é difícil nesse caso, sabe? Tudo que tá acontecendo, acho que no final do dia, na verdade, o caso do Master tem a ver com a direita e não com o Lula. Até pro brasileiro, eu acho que é demais achar essa possibilidade. E o cara tá falando que não tá colando. As pesquisas estão mostrando isso. Dom Pedro III era politicamente mais vistoso do que todos os outros somados e ele está associado ao petismo. Ele é petista. Ele é petista. Alexandre de Moraes é petista. E veio logo meter um vídeo assim, né? O petista Alexandre de Moraes. Botar ele com um bonezinho vermelho do MST. Também não será muito eficiente vincular a atual crise aos abusos da Lava Jato. Ora, para o pessoal de baixo, né, o povão, o fim da operação, né, da Lava Jato foi visto como um acordão para abafar um escândalo bilionário, com o Supremo e tudo, e não como uma maneira de restabelecer o Estado democrático de direito.
Não quer dizer que Moro e os deslumbrados ex-procuradores Deltinha e Janot e tantos outros não tenham cometido abusos seguidos que ajudaram a dar argumentos para o fim da operação. Até o final do ano passado, o governo tinha um trunfo para a eleição presidencial que se avizinha, Dom Pedro III. Um justiceiro que teria evitado um golpe de Estado perpetrado pelo hoje Jair Bolsonaro, que está preso. O juiz adorou o papel, mas a soberba de Dom Pedro III precedeu sua queda no contrato milionário de Paquito com sua esposa, com uma suposta tentativa de ajudar uma operação fraudulenta do banco falido. Seu colega na corte, Toffoli, também está preso nessa teia. Muito mais pode aparecer. Em algum momento urgente, o petismo terá de se livrar de Moraes para estancar a sangria. Nos últimos meses, a esquerda se dividiu entre críticas envergonhadas ao juiz, silêncio e defesa estridente pró-Xandexon. Inclusive com ataques agressivos a jornalistas que apuram os fatos. São movimentos que ajudaram a colar o encrencado magistrado a Lula, e eles não pararam. Deu imagens. Nesse espaço, avançou Flávio, que terá de lidar na sua campanha com as acusações que pesam contra ele, como ligações com milícia, enriquecimento ilícito e o golpismo do pai. Nossa, né? Que baitas acusações. Acho que o Flávio vai cagar pra isso daí, né? Porque só cola com petista. Porém, neste momento, jogando praticamente parado, hoje pediu a renúncia de Dom Pedro III, foi o vencedor da rodada. Os números mostram que o Flávio é o vencedor da rodada. Ele já fala já da Datafolha. Mas tá ali. Já da Datafolha. Mas tá ali, né? Dom Pedro III já é de direito na Austrália. Vem Humberto Matos, famosinho. Youtuber. Imagina a mente que consegue a façanha de achar que algum dia na vida Dom Pedro III foi de esquerda. Imagina o eco que faz na cabeça dessa gente. Vai. Aí o também esquerdeiro, também influenciador, youtubeiro, Frederico Crepe diz, o problema é que parte da esquerda abraçou Dom Pedro III de forma acrítica e agora fica difícil desvencilhar. Aí o Cláudio Júnior complementa falando, abraçamos a democracia ao golpismo, não é difícil de escolher, não acha? Não abraçamos Dom Pedro III, abraçamos a democracia. Que papinho, viu? Não, vocês abraçaram o Xandex. Tanto que teve gente vendendo que o tal contrato de 130 milhões não existia. Teve gente batendo na Malu Gaspar, e agora? Não adianta, vocês estavam com o rabo preso. Ou na lama juntos. Ali, ó, exemplo. Crisca Pimentinha. Malu Gaspar está empenhada em derrubar Dom Pedro III. Mas o mais importante, não se comprova que o celular é de fato dele. Paquito salvou a própria namorada como Alan do TI. Alguém acredita que é Dom Pedro III mesmo? Obrigado, petistas, por nos darem esses grandes exemplos que vocês estão defendendo o líder. O vice-líder, né? Na verdade, o chefe do líder. O líder é Lula e o chefe dele é Dom Pedro III. Aí o Wilson, que é do antagonista, diz, foram encontradas mensagens entre Paquito e Dom Pedro III, mas agora a esquerda resolve passar pano. De novo. Beta Bastos, outra militante petista. Quem tem mais credibilidade? Quem? A Globo? Que apoia a ditadura? Ajudou a eleger o Collor? O Dom Pedro III, que enfrentou o sistema para defender a democracia. Enfrentou o sistema? Ele é o sistema, tia. E colocou golpistas na cadeia, inclusive militares e até um ex-presidente. A pergunta é simples e a resposta também. Tô com Xandex. Tá aí. O petista e Alexandre de Moraes são a mesma coisa. Se você quiser alguns prints aí pra mostrar o seu lugar de trabalho, ajudar a converter alguns votos. Esses prints são bons, gente, de verdade. Bate uma foto aí e mantém com vocês. Porque quando você conversar com aquele cara meio... Sabe como é, né? Todas as palavras que vieram na minha mente, meu cérebro falou pra eu não falar. Quando você conversar com ele mais assim, aí você fala, cara, olha só, tu tem nojo aí do Flávio Bolsonaro, mas do outro lado, é isso daqui, ó. Do outro lado tem gente que defende todas essas porcarias do Banco Master que você repudia. Aí tu vai mostrando, ó, tu quer estar do lado dessa gente? Tu quer estar do lado dessa gente? Aí o Verdivaldo rebate, falando assim, ó, peraí, há poucos anos a esquerda chamava Dom Pedro III de fascista, supremacista, golpista, corrupto, enfim, mil absurdos. Agora dizem que ele tem um caráter tão elevado que deve ser acreditado apenas, apesar das provas contra ele. Aí tem outro militante petista, Pedro Ronche, esse é conhecido lá no Twitter. Não se iluda! Toda essa pressão contra o Supremo é, olha isso aqui, luta de classes da elite corrupta para manter seus privilégios em cima da escravidão dos mais pobres. A grande prensa é o braço midiático que serve aos interesses da elite. Afinal, os donos são essa elite. Pronto. Verdade, não, velho. O maluco, a mulher assinou um contrato de 130 milhões. O Toffoli, 35 milhões da Maridite. E o cara tá me falando que Dom Pedro III está lutando para o povo escravizado mais pobre
É lá não ser destruído pela elite corrupta. Rapaz, que maluquice é essa, velho? É alucinação, viu? Meu Deus do céu, pô. A família desse cara aí pode internar. Esse aí tá drogadão. Os caras são flagrados de esquemas bilionários com banqueiros corruptos. E a milícia do PT tem a petulância de dizer que o Supremo tá defendendo os pobres contra a elite. Pois é, Evandro. Bate esse print aí, pô. É pra vocês mostrarem, porque o pessoal depois fala assim, aonde que o petista falou isso? Aí tu fala aqui, cara. Aqui, ó. Foi aqui que o petista falou. E tu mostra. Mostra. Sabe? Aí Pedro Doria. Democrata. Radical de centro. Que esse acelera com força, né? Vixe Maria. Esse daí igual do fio terra trifásico. Sócio do Armínio Fraga. Março de 2026. E a máquina de desinformação mais atuante da internet brasileira vem da esquerda. Incrível. A gente volta a uma democracia normal quando? Bom, eu queria saber quando que a esquerda deixou de ser a máquina de desinformação. Aí vem a Sabaúri. Tem cara de petista. Abre o olho, Pedro. Está quase impossível assistir o meio atualmente. Sejam imparciais de fato. Você está pavimentando a estrada para um golpe. Ave Maria, o golpe! Aí ele fala, imparcial é igual o PT, né? É defender o PT. E você acha que é democrata. Mas é. Fio terra trifásico é com Pedro Doria. Pergunta lá pra ele como é que faz. Ele te explica.